Boa tarde. Imagino que todo mundo esteja cansado já a essa altura do segundo dia. Vou tentar fazer essa palestra ser o mais divertida possível, apesar do tema ser um tema denso. Essa é uma história baseada em fatos reais. Os times são ágeis e o backlog de produtos está bem refinado. Ainda assim, não se consegue entregar valor com a frequência ideal. O que está faltando? Eu sou a Coca, eu trabalho e moro na Irlanda há 1 ano e 3 meses. Trabalho com transformação de negócios há 13 anos, e mais especificamente com Agile há 4 anos e meio. Sou fundadora do Agile Beer, que é um meetup que promove troca de experiências sobre agilidade de uma forma democrática. E é um evento gratuito, e a gente está rodando agora em 6 cidades do mundo inteiro. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, tem aqui no Rio de Janeiro, tem São Paulo, Campinas, Blumenau, Dublin, Londres, e em breve a gente deve ir para algumas cidades da Alemanha, se tudo der certo. Depois, se vocês tiverem interesse em saber mais, entra lá no aplicativo ou procura a gente nas redes sociais. Era uma vez uma Agile Coach muito corajosa que botou a mochila nas costas e foi para uma terra bem distante daqui, a mais ou menos 9.200 quilômetros de distância. Era uma terra muito verde, com montanhas, mares, um lugar lindo, também conhecido como Ilha Esmeralda. Sua missão era transformar uma organização de entretenimento para que essa organização conseguisse entregar seus produtos para o mercado de uma forma mais rápida, porque assim ela conseguiria ficar mais competitiva, ter mais clientes e fazer mais dinheiro. Essa Agile Coach não trabalhava sozinha. Ela fazia parte de um time de outros Agile Coaches que se apoiavam, se ajudavam e estavam sempre trabalhando juntos, tentando desvendar esse mistério de por que é que a gente não consegue entregar valor. Isso aí é o que parecia essa empresa quando esses Agile Coaches chegaram. Um grande quebra-cabeça todo desmontado, cheio de pecinhas para todos os lados. E eles trabalharam muito duro, tentando entender, primeiro, todos os processos, como é que estava tudo organizado, que área fazia o quê, de onde saía uma coisa e para onde ia, e se voltava, como é que era esse fluxo. E, claro, eles perceberam algumas disfunções, de modo geral, e eles trabalharam muito duro para corrigir e para influenciar essas disfunções. Alguma das coisas que eles trabalharam logo de cara foi mapear o fluxo de upstream, que é toda a parte de ideia, de geração de produto, e o fluxo de downstream, que é onde o desenvolvimento realmente acontece e vai para frente do cliente. Nessa empresa, isso era muito descasado. E quando esses Agile Coaches chegaram na empresa, eles receberam a diretriz de ir trabalhar nas equipes de desenvolvimento. Vai lá trabalhar nessas equipes, que essas equipes não estão rendendo. Vai lá dar treinamento para eles, ver o que é que não está funcionando lá, porque o problema está lá. E a gente descobriu que não, que as equipes de desenvolvimento, na verdade, elas estavam apresentando sintomas de disfunções que estavam acontecendo mais alto no processo. Eu vou até desenhar aqui, para poder ajudar vocês a entenderem o que estava acontecendo. Então, aqui a gente tinha o upstream, e aqui a parte do processo downstream. E a gente queria entender como é que a gente fazia esse caso funcionar. Então, por exemplo, as equipes inicialmente não estavam entregando valor. Por quê? A gente começou a explorar isso e a gente viu que as histórias não estavam bem escritas.
E aí eles estavam ficando muito tempo parados, ou com histórias muito grandes, ou até histórias que, na verdade, não estavam entregando valor. Elas faziam uma cascata. Então, para eu poder entregar valor, eu tinha que fazer uma história primeiro, depois outra história, depois outra história, depois outra história, e só no final de várias histórias eu conseguia entregar valor. Então, eles começaram a olhar para isso e a influenciar todo esse processo. Desde a geração da ideia até os times de desenvolvimento, passando pelo comitê de aprovação das ideias, passando por gerenciamento de portfólio. A empresa tinha centenas de projetos in progress, abertos, rodando, e as equipes estavam sendo massacradas com várias coisas, tentando fazer vários projetos ao mesmo tempo. Então, eles deram uma corrigida nesse fluxo, melhorou bastante, e aí depois eles foram, de fato, trabalhar com as equipes. Nessa empresa, a maioria dos times optou por trabalhar com Scrum, com iterações de 2 semanas, ou com Kanban. E aí esses Agile Coaches foram lá e retreinaram essas equipes, fizeram todo um rebaseline dos times, de conhecimento, de conceito. E aí foram olhar de novo os números. E aí, a gente está conseguindo entregar? Como é que estão as nossas métricas? E não tinha evolução. A evolução era muito pequena para todo o esforço que estava sendo investido nisso. E aí eles resolveram aplicar um desses modelos de avaliação, um desses assessments de equipe, para tentar ver se eles encontravam alguma coisa dentro desses assessments. E, curiosamente, os resultados não foram ruins dos assessments. Os resultados mostravam que as equipes estavam bastante maduras, rodando bem as práticas. Então, o que mais poderia estar acontecendo? Essa é a cara dos Agile Coaches, tentando entender o que está faltando, onde a gente está falhando, né? O que mais que a gente tem que olhar? E aí uma coisa que a gente aprendeu nessa jornada é, se tudo parece bem, mas você ainda não está chegando aonde você quer chegar, olhe outra vez. E foi aí que a gente começou a refazer todo o caminho que a gente fez no momento que a gente chegou lá. E agora eu vou contar para vocês algumas das lições que a gente aprendeu e alguns dos buracos que a gente encontrou que precisavam ser corrigidos antes que a gente conseguisse entregar valor para o mercado de forma mais rápida. Primeira coisa que eu queria contar para vocês, né? Eficiência de fluxo ou, no caso, a ineficiência de fluxo. Não sei se vocês conhecem. Quem aqui já ouviu falar dessa fórmula matemática de eficiência de fluxo? Poucas pessoas. Existe um cálculo que a gente faz para entender qual é a eficiência de fluxo de um time. E esse cálculo basicamente consiste em o tempo em que o time efetivamente trabalhou na história, que eles estavam com a mão na história, executando aquela história, desenvolvendo aquela história, dividido pelo tempo total que aquela história levou dentro do fluxo. E aí você aplica a proporção, e aí você descobre qual é o percentual de eficiência de fluxo que você tem. E para esse time, para essa empresa, a média de eficiência de fluxo era de 14%. Isso significa que 86% do tempo a história estava parada, em algum lugar, em algum momento, nesse fluxo aqui. E ela estava parada por quê? Ou porque a discussão em cima do produto não foi bem feita, e aí várias vezes a gente parava no processo para rediscutir. O que isso aqui quer dizer? Mas isso aqui? Mas e essa persona? Mas e aquele cliente? A gente não pensou nisso. E agora tem um problema de dados. E agora tem compliance de dados. E aí, com cada vez que surgia uma dúvida, ou que surgia um impedimento, a história ia parando. Ou seja, no total, a história estava parada 86% do tempo. E para dar uma referência para vocês, a média de mercado, né, nos estudos que são feitos, é que a eficiência de fluxo é de, em média, 15%. Ou seja, a gente estava na média das empresas de modo geral. Então, se vocês quiserem aplicar essa fórmula aí no trabalho de vocês, para vocês entenderem se vocês estão nessa média ou se vocês estão realmente prestando atenção nesse fluxo como um todo.
E as empresas que estão performando bem, que estão focadas na eficiência de fluxo, estão fazendo ações para melhorar essa eficiência, a média delas é de 40%. Ou seja, ainda assim, a história fica parada 60% do tempo. Trabalho não planejado e falta de foco. Engraçado que a gente falou que o backlog estava bem refinado, priorizado, mas o time estava sendo interrompido o tempo todo. Os times estavam sendo interrompidos o tempo todo. Toda hora alguém da área de negócio ia lá nos times de desenvolvimento falar: você pode fazer isso aqui para mim? É rapidinho, meia horinha. Ah, só isso aqui, rapidinho. Faz aqui para mim, meia horinha, meia horinha. E aí a gente percebeu, a gente começou a mapear isso de uma forma bem simples. A gente pediu para os times colocarem um post-it na parede toda vez que eles fossem interrompidos. E colocar o dia e a hora que aquela interrupção aconteceu. Que o dia e a hora que a interrupção abriu e o dia e a hora que a interrupção fechou. Só para a gente poder ter uma ideia. A gente descobriu que essas interrupções de meia horinha, elas, na verdade, levavam, em média, um dia. Porque meia horinha era o que era necessário para o desenvolvedor alterar o código. Mas é só isso que precisa fazer? Não. Ele precisa testar, ele precisa integrar, ele precisa documentar, ele precisa subir para um outro lugar que vai passar para a produção. Ele precisa avisar o usuário vai falar: obrigada, valeu. Ou não era isso, volta. Então, uma coisa de meia horinha, rapidinho, virava um dia. E aí, se você pensar que tinha equipe trabalhando em just-in-time, com Kanban, ou com interações de 2 semanas com Scrum, e eles estavam tendo várias meia horinhas que viravam um dia, a iteração deles estava indo para o saco. Não estava rolando. Eles estavam sendo muito interrompidos, com trabalho não planejado. Efeito cascata. Foi muito curioso que, quando a gente começou a olhar essa organização como um grande sistema, né, e aqui entra um pouquinho do que a gente começou a ver lá no keynote de ontem, de System Thinking, a gente deu um passinho para trás e começou a olhar de novo upstream e downstream. Só que a gente começou a olhar por um outro viés. A gente começou a realmente prestar atenção em uma história. Vamos traquear uma história, vamos ver o que está acontecendo com ela. E aí a gente descobriu que, para um pedaço de trabalho... Vou mudar de caneta. Que, para um pedaço de trabalho... Piorou, né? O clima. Que, para um pedaço de trabalho sair do do e chegar no done, primeiro ele vinha para o backlog de uma equipe. Aqui. Essa é a equipe, as cabecinhas. E aí ele era priorizado. E aí, se ele estivesse no alto da prioridade, ele entrava no sprint, a equipe desenvolvia ele. E aí, quando ele chegava no done, na verdade, ele não estava done. Ele estava pronto para passar para outra equipe. E aí, ele não entrava direto no fluxo da outra equipe. Ele ia para o backlog da outra equipe. E aí, quando essa equipe dizia que estava done, ela ia... Gente, isso é verdade. Ela ia para o backlog de outra equipe. Eram 5 equipes. Uma delas era uma terceirizada que provia um feed de dados que precisava ser integrado no código. Acho que sim, peraí. Acho que tá. Tá sem a
apoio, porque aqui não tem apoio. Virar o quê? É da hora que você quer apoio. Melhorou? Então, um pedaço de trabalho, uma simples história, ela estava passando por 5 equipes e uma terceirizada. E a gente continuou observando o que estava acontecendo aqui. E aí a gente descobriu que o Product Owner participava de 5 stand-ups por dia. Porque os times eram ágeis, eles rodavam o Scrum, eles estavam rodando bem, eles faziam bem as práticas, o assessment tinha dito isso. Só que o PO, ele estava indo nas 5 deles, tentando coordenar, tentando dizer para todo mundo qual que era a prioridade, tentando sincronizar toda a dependência dessa uma historinha aqui, que tinha que passar por tudo isso. E sabe o que acontecia? O PO ia aqui, estava tudo alinhado. Ele ia aqui, tudo alinhado. Chegava aqui e descobria uma coisa nova. Ou alguém tinha uma pergunta que mudava tudo. E aí ele tinha que voltar e avisar para todo mundo, e mudou. E nisso as pessoas aqui já tinham começado a trabalhar. E ele estava ficando doido. Além disso, o terceirizado aqui trabalhava com uma ferramenta, onde o backlog era priorizado. E todas essas outras equipes aqui trabalhavam com uma outra ferramenta. E aí ele tentava ficar interligando as histórias para saber qual que era a mesma história aqui e qual que era a mesma história aqui. E aí ele estava tão doido que sabe o que ele fez? Ele criou uma outra ferramenta que era para ele tentar coordenar isso aqui e manter as equipes alinhadas. Que loucura, né? Que loucura. E aí, quando a gente percebeu isso, a gente sentou com as pessoas e falou assim, olha só, vocês perceberam que está acontecendo isso? Ah, sim, claro, mas aqui é assim que funciona. A gente precisa trabalhar dessa forma, porque a nossa arquitetura de sistemas, ela é fragmentada, e para a gente poder entregar uma coisa lá no final da ponta, ela tem que passar por todos isso, e aí é cada time para atender uma parte do sistema. O que a gente faz? Né? Basicamente, a gente tem 2 opções. Ou a gente altera a arquitetura de sistemas para ser uma arquitetura agile, ou a gente altera como é que esses times estão sentados para a gente, pelo menos, diminuir um pouco essa dor. E aí a gente foi com a segunda opção. A gente puxou uma pessoa daqui, uma pessoa daqui, uma pessoa daqui, a pessoa daqui, e a gente negociou com o terceirizado de que ele ia fazer parte da equipe. Porque se existia um objetivo e ele era necessário para a empresa alcançar esse um objetivo, ele tinha que fazer parte dessa equipe. E a gente negociou isso. Não foi uma negociação fácil, mas a gente conseguiu. E aí eles passaram a ter uma planning, um stand-up, um refinamento, uma priorização. E isso mudou drasticamente o cenário que esse time estava rodando. A gente também matou isso aqui, tá? Porque os times começaram a usar só uma ferramenta. E o trabalho andava em só um quadro de trabalho. Esse time, esse grupo da empresa, eles estavam sem fazer nenhum release, eles estavam com um produto atrasado há 1 ano, e eles estavam sem fazer nenhum release há 4 meses. Depois que a gente remontou essa estrutura e botou eles para trabalharem juntos nesse novo formato, a gente fez 3 releases em 2 semanas. Não é tão bonito assim, porque esses 3 releases em 2 semanas falharam em 100% das vezes. Ou seja, toda vez que a gente passou o código para produção,
desses 3 releases, a gente quebrou a produção. E aí a gente foi trabalhar no próximo passo, que era a qualidade. Por que a gente está quebrando a produção? O que está acontecendo? Será que a gente não está fazendo teste suficiente? Será que a gente não está integrando o suficiente? O que a gente precisa fazer agora para não quebrar mais produção quando a gente fizer uma passagem de código? E aí entra outra parte da história. A ausência de teste unitário. Teste unitário é o teste que você faz no código que você está alterando, no código que você está escrevendo. E essa empresa tinha cultura de não fazer teste unitário. Eles não faziam teste unitário. Porque eles diziam que eles não tinham tempo. A gente não tem tempo, Coca. Olha o nosso backlog. A gente tem um monte de coisa para fazer. Deixa que QA pega erro se tiver. Eles vão testar. A gente não faz teste unitário. Só que isso é muito míope, né? É muito comum e é muito míope. Porque se você não está fazendo teste unitário, na verdade você não está se comprometendo com a qualidade do que você está gerando. E se você não está se comprometendo com a qualidade que você está gerando, você está colocando isso lá no QA. E essa empresa, assim como muitas outras empresas, ela tinha uma quantidade de desenvolvedores enorme. E os testers, ou os QAs, eram super poucos. E aí os desenvolvedores iam produzindo, iam gerando uma fila gigantesca de coisas que não dava vazão para os testers e os QAs testarem e pegarem. Porque, além de tudo, eles estavam fazendo teste manual. Eu vou falar sobre isso no próximo slide. Eles não davam vazão. E aí, cada um que eles pegavam estava quebrado. E aí eles voltavam para o desenvolvedor e falavam: desenvolvedor, isso aqui não está funcionando. Ah, é que eu esqueci de fazer um negócio. Espera aí, vou fazer rapidinho. E aí ele ia lá, mudava. Pronto, agora testa aí. Devolvia. Só que aí o cara já tinha pegado outra coisa. E aí essa uma coisa que ele tinha pegado ia lá para o final da fila. Lembra lá da matemática de eficiência de fluxo? A história vivia parada. Não andava. E às vezes ela ia, eu chegava aqui e não está funcionando. Volta tudo de novo. Né? Então, gente, teste unitário é muito importante. Se você olhar numa perspectiva de que a organização é um sistema e de que seu fluxo é um fluxo único, para você poder entregar uma ideia em produção na frente do seu cliente, você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo para evitar esse retrabalho que vai gerar desperdício, que vai gerar frustração, que vai gerar desengajamento. Porque ninguém quer trabalhar nessas circunstâncias também, né? Testes manuais. Essa era outra história. Caraca, vocês fazem 100% de teste manual? Na verdade, a gente faz 90%. 10% está automatizado. E vocês têm um plano para automatizar o resto? Não, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de ficar automatizando o teste. E eu acho que essa figura é perfeita para isso, né? Porque você não tem tempo, você vai continuar sem tempo. Você nunca vai sair daquilo. Se você não tomar uma ação, se você não tiver um plano para melhorar aquela parte do seu fluxo que está com problema. E isso é uma outra coisa que é muito frequente ainda hoje, né? As empresas não estão investindo como elas deveriam na automação de teste. Elas estão focadas em adotar Scrum, fazer sprint, fazer stand-up, só Agile, né? Eu faço retrospectiva. Mas é um Agile flácido, né? Porque você não está prestando atenção nessas outras coisas que vão te fazer ser mais eficiente, né? Que vão te fazer salvar tempo para você investir no que realmente importa. Nessa empresa, eles faziam testes manuais e cada vez que eles precisavam, eles faziam releases a cada 2 meses e eles faziam sprints de regressão. E a regressão era toda na mão, toda manual.
E não só o esforço com o teste, eles tinham todo o esforço de documentar, de tirar print screen, de guardar evidência. Passou no teste, não passou no teste, vamos corrigir. E o nosso fluxo lá, nosso cálculo de fluxo, história parada o tempo todo. Isso sem falar nas férias, né? A pessoa que ficou doente, afinal de contas, né? A gente tinha pouca gente aqui para fazer tudo isso. Configuração dos ambientes. Uma outra coisa que a gente aprendeu nessa história também é que cada vez que o time precisava mexer em ambientes de teste, de desenvolvimento, de pré-produção, era uma dor gigantesca, porque eles não conseguiam configurar o ambiente, ou porque o ambiente não era estável. Eles estavam gastando muito tempo para fazer esse setup, para então conseguir desenvolver, para então conseguir testar, para então conseguir jogar em ambiente de pré-produção. E assim, na minha visão, esses ambientes de desenvolvimento, teste, pré-produção, eles têm que ser tratados como ambientes de produção, porque eles vão dar eficiência para vocês, eles vão evitar esse desperdício todo no fluxo, essas histórias paradas o tempo todo, porque a pessoa está lá tentando hard code, configuração, propriedade ambiente. A arquitetura de sistemas. A gente viu mais cedo ali nessa história que eles falavam que uma história precisava passar por tudo isso, porque a arquitetura de sistema deles era montada dessa forma, era arquitetada dessa forma. Uma coisa que eu fico tentando entender para empresas que não olham para a arquitetura de sistemas, e eu acho que assim, a maioria das empresas que está fazendo transformação ágil não está olhando. Tanto que os últimos reportes que saíram da Version 1, o The State of Agile Report, não sei se vocês acompanham, os reportes de DevOps também, eles mostram que, apesar de a gente ter uma onda de organizações se transformando, 64%, um número por aí, apenas 4% das empresas estão colhendo, de fato, os benefícios da transformação ágil. As outras não estão sofrendo, estão gastando dinheiro, e não estão tendo retorno em cima disso. E aí a gente lê várias e várias e várias histórias de Agile não é para mim, Agile não deu certo, adotei Scrum, não funcionou. Por quê? Será que você realmente está sendo ágil? Ou será que você só adotou agilidade no time? Você só adotou agilidade no desenvolvimento do código? Você só adotou um framework? Será que você está olhando para a sua organização como um sistema completo? Você está tomando as devidas ações, você tem os devidos planos para tornar a sua organização verdadeiramente ágil? As transformações organizacionais geralmente falham por não ou má identificação da causa raiz. A gente fica muito focado no sintoma, e a gente não presta atenção no que está realmente causando aquele sintoma. É muito importante identificar bem essas causas raízes e entender quais são as consequências dela e traçar um plano para resolver, para gerenciar, para controlar os danos que esse problema pode trazer. Transformar uma aplicação legada numa aplicação Agile Ready não é tarefa fácil. E a recomendação, ou pelo menos a minha sugestão, é que vocês comecem com pequenos passos. Baby steps. Cada pequena mudança que vocês fizerem, cada pequena melhoria que vocês fizerem, vão colocar as equipes e a empresa num outro lugar. E isso tem que ser um fluxo constante para vocês realmente colherem os benefícios. Uma coisa que a gente fez nessa empresa, e que fica a sugestão, é criar um time ágil que esteja focado em melhorar a arquitetura de sistemas e focado em melhorar aspectos de ambiente de desenvolvimento, teste unitário, automação, etc. Usem
os próprios stakeholders, os próprios desenvolvedores, os próprios testers, como aqueles que vão prover input e priorizar esse backlog de melhorias. Eles, melhor que ninguém, vão te dizer o que a gente precisa resolver primeiro, para a gente ter mais valor. E priorizando, né, por maior valor, né, maiores melhorias versus menor custo, vocês vão ganhar uma atração rápida e o retorno sobre esse investimento desse time ágil, e qualquer investimento de tecnologia que você fizer, ele vai se reverter em você entregar um produto melhor para o mercado mais rápido. E isso vai te dar, como empresa, vantagem comparativa nessa quarta revolução industrial, né, onde está todo mundo mudando, está todo mundo se transformando. Peter Drucker tem aquela célebre frase, né? Culture eats strategy for breakfast. E eu modificaria, ou eu acrescentaria essa frase, que culture eats strategy for breakfast. Mas a estrutura, né, a forma como você se organiza, o seu design da empresa, come o seu ways of working para o jantar. Ou seja, de nada adianta você ter times ágeis, times rodando Scrum, Kanban, etc., se você não está olhando para o seu design. Porque se você não está olhando para isso, você não consegue ter uma estratégia de melhoria. Eu espero que essa palestra tenha ajudado vocês a refletir um pouquinho sobre essas dificuldades e, de repente, ter provocado alguns insights de coisas que vocês podem voltar para o trabalho de vocês e, de repente, olhar outra vez, como a gente falou lá no começo. Obrigada. Perguntas? Comentários? Olá, tudo bem? Tudo bem. Não, bem interessante esse tópico. A única dúvida que eu tenho, pelo menos eu na minha experiência, que você até sabe que trabalhava comigo, para você conseguir fazer essas mudanças, igual você está falando, é mudança de cultura, mudança estrutural, mudança que requer, digamos assim, apoio do C-level. E eu, pelo menos na minha experiência, mesmo trabalhando com Agile Coaching e tal, tentando fazer o que você está falando, times ágeis, adotando, etc., é muito difícil, ainda tem uma distância muito grande. Você, na sua experiência, nesse case, estou imaginando que você tenha conseguido apoio executivo para poder fazer isso tudo acontecer, rodar o System Thinking, rodar essa mudança cultural. Eu queria só, de repente, você falasse um pouquinho como é que foi essa trajetória com... É uma ótima pergunta. E trabalhar com gerência e com executivo é realmente um desafio. E isso aqui também foi um desafio. A forma como a gente fez, primeiro, a gente mediu. Então, a gente tinha dados, a gente tinha fatos para apresentar. Não era mais eu acho. A gente fez uma relação causal, né? Causa e consequência. Olha aqui o seu fluxo de eficiência, olha aqui o seu time to market, olha aqui por que você está perdendo share no mercado. E essa ideia de juntar as pessoas num único time, isso foi algo que levou meses para acontecer. A gente identificou esse problema e a gente ficou meses trabalhando no convencimento da gerência para eles liberarem isso aqui de acontecer. E a gente só conseguiu a liberação porque a gente mudou o nosso discurso e a gente começou a falar assim, não, a gente só queria fazer um experimento, tipo, 2 semanas. A gente pode fazer isso 2 semaninhas? O teu projeto já está atrasado há 1 ano. A gente fazer isso 2 semaninhas, né? Tipo... E aí, com essa abordagem, a gente só tentar isso aqui, um time box, se não der certo, a gente promete que a gente volta para o anterior. Só que deu certo. A gente fez tudo para dar certo também, porque a gente não só formou essa equipe, mas a gente levou ela para uma sala diferente, que a gente queria dar um senso de que a gente estava rodando um hackathon. A gente queria mudar um pouco essa vibe também. A gente queria que é uma maratona de hacking, de desenvolvimento. A gente queria dar essa ideia, que tem um ambiente mais descontraído, as pessoas sentadas em volta da mesma mesa, trocando ideia,
para justamente a gente poder viver outros valores, né, como comunicação. Mas foi assim, não foi fácil. Primeiro, obrigado. Uma pergunta do tipo do ovo da galinha. Se a gente não vai para o ágil, a gente não discute profundamente a importância dos testes automatizados. E se a gente está lá sem teste automatizado, tende a não dar certo. E aí, qual o caminho para equilibrar esses dois? Começa e incentiva essa iniciativa de teste para que ela vá se fazendo, ou a gente deveria primeiro colocar uma estrutura, porque isso não é simples, né, de se implantar, principalmente em empresas onde você tem RPs muito grandes. Fazer tudo isso manda um projeto grande para você colocar. Então, o que você acha que seria a melhor estratégia? A forma como a gente faz é na fatia de valor mesmo. Então, a gente fala, a gente quer entregar esse produto mais rápido para o mercado. Vamos começar por aqui. E aí, o que a gente precisa para entregar esse produto mais rápido para o mercado? A gente precisa melhorar a forma como as equipes são organizadas, a gente precisa refinar o backlog, a gente precisa escolher um framework, vamos usar Scrum, vamos usar Kanban, vamos usar Less. A gente vai precisar automatizar teste. E aí, a ideia não é que tudo pare para você ficar só automatizando o teste antes de vocês estarem prontos, mas que exista um plano de automatização. Tipo assim, vocês podem até fazer no modelo OKR, né? Objective Key Results. Eu quero estar com testes automatizados, uma cobertura de tantos % em tanto tempo. E aí mover as pessoas, dar para elas esse objetivo. E dar tempo também. Só que para você dar tempo para as pessoas, você precisa gerenciar o seu upstream. Você não pode ficar aprovando projeto, um monte de projeto, e pedindo para as equipes desenvolverem, porque aí vira go horse. Então, você tem meio que um combinado de tudo, né? Você tem que primeiro entender, qual é o meu objetivo enquanto empresa? O que eu quero entregar? Quero entregar isso e isso. Então, vamos parar isso aqui tudo por enquanto. Vamos focar nisso aqui. Para a gente conseguir entregar isso aqui, o que a gente precisa? E aí, ir trabalhando iterativamente. Eu acho que, na minha opinião, a gente não consegue parar uma empresa até a gente organizar tudo. A gente vai ter que ir fazendo conforme as coisas acontecem. E, Coca, uma dúvida. Isso foi um caso específico, etc., ou era algo sistêmico? A companhia inteira rodava desse jeito? E como você identificou que esse era o caso mais crítico? Existia um caso menos crítico que talvez fosse referência para os outros? Como faz a dinâmica? A empresa estava rodando toda disfuncional, assim. E a gente começou com uma área que, no nosso entendimento, era a área que, se a gente conseguisse fazer uma melhoria nela, a gente ia agilizar o ganho de valor, né? Que era justamente a área que trabalhava com todo o cálculo, que a empresa era uma empresa de apostas. Então, essa área era a área que liberava o código que fazia cálculos de risco nas transações de aposta. Tudo ficava engargalado ali. Então, até numa perspectiva de sistema, a gente entendeu que essa área era importante da gente ir primeiro e resolver primeiro, antes da gente poder ir para as outras. Mas a empresa estava toda disfuncional. Eu tenho uma pergunta, Coca. Houve patrocínio com relação a esse time de arquitetura, né, para eles terem ponderamento, autonomia, para identificar aquele backlog, ou vinha top-down? Né? Alguém falava assim, não, é esse backlog aqui que tem que ser a nível de arquitetura, que você disse que houve a melhoria. Você diz que quando a gente criou um time ágil para cuidar disso? Exatamente, isso. Não. Quando a gente chegou nesse ponto, a empresa e os executivos entenderam que a gente tinha um problema grave e a gente começou a sair desse agile flácido. Então, na verdade, a priorização era feita por toda a empresa, todo mundo virou stakeholder daquilo, né? E aí tinha um product owner nessa equipe ágil e ele recebia todos esses feedbacks e esses pedidos de coisas que todo mundo, né, achava que poderia melhorar, priorizava, e eles foram fazendo isso de forma transparente. Então, todo o restante da organização sabia o que estava no backlog, sabia o que eles estavam trabalhando naquele momento, sabiam qual era a possível próxima coisa, e assim foi sendo feito. Mais alguma pergunta? Parabéns pela apresentação. Trabalho em empresa grande, empresas grandes tomam decisões de forma separada, elas têm, como você falou, a questão da arquitetura,
Eram equipes separadas que trabalham de forma separada, porém tem backlogs separados também. Então, a pergunta é mais a seguinte: como que ficou a estrutura de backlog dessa nova equipe? Porque você citou uma fila, desculpa, um fluxo com 5 filas, e eu queria entender como que ficou a questão do fluxo em relação a esse novo time que foi formado, e se era disparado para outras filas, se era uma... Bom, é isso a pergunta. Não, a gente unificou os backlogs também. E unificou todas essas filas numa única fila, porque, na verdade, tudo era a mesma coisa. Eles não conseguiam fazer com uma equipe só entregando. Então, a história ia passeando na organização. Por cada um. Aí, quando a gente trabalhou lá upstream, né, a gente já tinha feito esse exercício de visão do produto, o que a gente quer para aquele produto em 18 meses, em 12 meses, e aí o que a gente precisa para fazer para chegar lá. E aí, a partir disso, começou a fluir para um único backlog, da onde essa equipe puxava as histórias e começou a entregar. Tá. Então unificou, não tem... Unificou, isso aqui acabou e a gente começou a usar um sistema só. Tá bom. Obrigado. Respondi? Sim. Mais alguém? Oi. Você chegou a usar alguma ferramenta para poder fazer todo esse levantamento de tempo que ficava de uma squad para outra? Como é que foi feito assim, para juntar todos esses dados, né, e mostrar assim, onde estão os gargalos aqui? Isso deu um trabalhão, para falar a verdade. Isso consumiu bastante tempo da nossa equipe, porque eu acho que, de modo geral, essas ferramentas elas não ajudam muito você a puxar esses dados. Mas, basicamente, a gente partiu da premissa que os dados da fonte, né, do sistema onde era feito todo o planning and tracking das histórias era a nossa source of truth. E aí a gente pediu para o time que fazia Data Analytics para ajudar a gente nessa missão. Então, eles cuidaram da extração desses dados para o Excel, para aí, então, a gente poder gerar fórmulas em cima disso e fazer o cálculo. Mas foi baseado nos dados que estavam aqui, mas os cálculos a gente que fez puxando do Excel. Obrigada. Nada. Mais alguém? Ótima apresentação. Eu tenho uma bagagem boa na área de qualidade, em TI não. Mas eu, olhando esse quadro, esse problema, eu vejo que eu tento ver que o problema principal dessa empresa era na qualidade, não só no downstream, também no upstream, porque o upstream ele tem que entregar um produto testado, bem definido, para que o downstream possa começar a trabalhar. Então, quer dizer, a questão de conscientização para a qualidade, era um ponto, na minha visão, um ponto muito crítico. E, aliás, isso está em quase todo lugar. Eu queria só comentar. Infelizmente, sim. A realidade é que isso está em praticamente todos os lugares, eu diria. E isso era um dos motivos da nossa eficiência de fluxo estar com uma proporção tão baixa. Porque como a visão não tinha sido bem discutida, né, o produto não tinha sido bem definido, e mesmo se tivesse sido, ele não tinha envolvido as pessoas todas que iam trabalhar naquilo, aquela história parava toda hora para redefinir, para rediscutir, mas é isso, a gente esqueceu de discutir aquilo. Aí, quando finalmente chegava no time de desenvolvimento, o time de desenvolvimento olhava e falava assim, não entendi nada. Rebobina, volta tudo. E aí, por isso, a gente estava tanto tempo parado e não fluía. Mais alguém? Eu não sei se eu poderia generalizar isso, mas eu peço a sua opinião, se isso não é uma doença que tem em quase todas as empresas aqui no Brasil também. Com certeza, eu não separaria, eu diria que isso é uma doença global. Porque eu vi isso aqui quando eu trabalhava aqui no Brasil, eu escuto relatos de colegas agilistas, de outros agile coaches, inclusive
percebo que tem agile coaches que não estão conseguindo fazer essa visão de tudo, e isso é uma miopia, né? Então, é um problema generalizado, eu diria. Sim, o número de histórias feitas, que não significa necessariamente que você está entregando valor. Olá, Coca. Parabéns pela palestra. Queria saber um pouco mais sobre... Você falou do baixo índice de automação de teste unitário. Como é que vocês fizeram para recuperar um pouco desse legado que não possuía esses testes unitários, ou se trabalhou só dali para frente? Trabalhamos dali para frente. A ideia era essa. Com exceção dos testes de regressão, que a gente precisou fazer um trabalho para cobrir, ter essa cobertura ao longo do tempo. Mas existia um plano, a gente sabia que as coisas não iam melhorar da noite para o dia, mas era aquela história dos baby steps em direção à melhoria contínua. Se a cada mês a gente tivesse mais 3% de cobertura que fosse, a gente já estava melhorando, a gente já estava aliviando os nossos gargalos, a gente já estava melhorando o nosso sistema como um todo. Mais alguém? Só complementando, eu queria fazer um parênteses. Essa questão do teste, às vezes os times ficam com muito fantasma. Ah, mas eu não tenho nada de teste para trás. Está em produção, está funcionando. Olha para frente. Você vai ter uma regressão, você vai fazer ela, mas não se preocupa o legado. A partir desse momento que você fizer, você vai testar. Aí você garante seu fluxo principal, uma regressão, e segue a vida. Você vai completando as suas pecinhas a partir do novo. Fechou? Fechou? Obrigada, pessoal.